é o Leandro. Então, Leandro, pode começar. Fala quem tu é, cara, se tu, né, onde tu trabalha, se tem alguma lida com o associativismo, que tem, Sim, né? E fala certo. um pouquinho de ti aí, cara. Ok, André, obrigado pelo convite aí, em nome do Núcleo de Empreendedores Jurídicos. Eu sou Leandro Spiller, sou advogado da área empresarial, com atuação há bastante tempo também na área trabalhista, geralmente do lado da empresa, né? Não trabalho com sindicatos e tal. A gente dá preferência para atendimento às empresas. E, repetindo, em nome do Núcleo, eu estou aqui com a camiseta do Núcleo de Empreendedores Jurídicos. Então, a gente recebeu via Betano o convite de vocês e no que a gente puder ajudar, vai ser um prazer. Legal, cara. Essa semana a gente fez uma reunião de executiva e elencamos algumas dúvidas, tá? Eu vou conversando contigo. Ok, ok. Quem tiver dúvida, coloca ali no chat e a gente vai chamando para fazer pergunta e tal, tá? Temos alguns assuntos que foram mais pertinentes nessa nossa reunião de Sim, executiva, sim. então eu vou começar a conversar contigo aqui a respeito disso, tá? Ok. Então, eu queria ver contigo ali um resumo das duas principais medidas de interesse, né, que são de interesse das empresas, que é a MP 927, né? Isso, isso, Então, que é sobre a home office, o banco de horas, adiantamento de férias, etc. E a outra é a MP 936, que é aquele isso, programa emergencial de manutenção de emprego e renda, né? isso. Que trata lá sobre redução de carga horária, de salário, enfim, suspensões de contrato de trabalhos, etc. e tal. Você pode dar uma mão pra gente nisso aí, cara? Isso. Então, Andrei, pessoal que está nos acompanhando aí, a gente está vivendo um período, todo mundo sabe, de alta turbulência, e no setor jurídico não é diferente, né? A gente todos os dias é surpreendido por uma norma, uma medida provisória, um julgamento de um processo que diz respeito a esse período da pandemia, e realmente vem causando muitas dúvidas, e não é privilégio de ninguém ter essas dúvidas. Os profissionais da área jurídica também estão trabalhando em dobro aí para tentar entender, porque realmente nós vivemos uma insegurança jurídica. A gente até eu participo de um grupo de advogados, com advogados do estado inteiro aí no WhatsApp, e olha, não tem. Agora mesmo recebi aqui decreto novo do governador. Hoje tivemos um julgamento do STF, que depois eu vou falar um pouquinho mais, também que diz respeito a toda essa situação. Então, assim, eu, quando fui convidado, eu pensei assim, vamos dar o destaque para essas duas medidas provisórias que dizem respeito mais diretamente às empresas aqui, à realidade da nossa região. Embora a gente, se a gente fosse falar um pouco mais amplamente, talvez a gente passasse da meia-noite, né? Então, como essa não é a intenção, a medida provisória 927, deixa eu só abrir ela aqui para não para acompanhar. Ela foi editada aí no dia 22 de março e foi uma das primeiras medidas provisórias, assim, a primeira, na verdade, medida provisória da área trabalhista, que tratava dessa questão trabalhista. Então, resumidamente, do que ela trata? No artigo 3º aqui, ela fala ela fala do teletrabalho, que é um termo que é utilizado na legislação, mas que nada mais é que o home office, né? Que eu já destaco, não é novidade, esse teletrabalho já vem valorizado desde a última reforma trabalhista em 2017, ele vem tendo algumas flexibilidades, mas é nesse momento da pandemia que a gente está vendo uma aplicação muito mais intensa, né, mais intensiva, por razões lógicas, né? Em alguns casos, é a solução para algumas atividades dentro da empresa. Ele trata também da antecipação das férias individuais ou da concessão das férias coletivas. Creio que muitos de vocês já ouviram falar disso, já tem, quem sabe, já aplicado nas suas empresas. Depois a gente volta um pouquinho mais especificamente nesse assunto. Trata também do aproveitamento e antecipação de feriados, que está sendo muito aplicado agora, o pessoal está correndo atrás disso, em razão do feriado do dia 21 de abril agora e do feriado do 1º de maio. Depois a gente retorna nesse assunto.
trata do banco de horas, que também tem ligação com essa antecipação de feriados, né? Esse banco de horas, claro, ele também já existia anteriormente a isso, mas essa medida provisória, ela trata da aplicação do banco de horas especificamente nesse período. Algumas outras disposições menos importantes nesse momento, e a medida provisória 936, ela é um pouco mais recente, ela é de 1º de abril agora, e ela instituiu o programa de manutenção de emprego e da renda, que resumidamente é aquilo que você me falou no início, que ele trata da manutenção do emprego através da redução do salário da jornada, redução proporcional de salário e jornada, e a suspensão do contrato de trabalho. Então, Andrei, para resumir, era isso. Agora a gente pode aprofundar um pouquinho mais conforme o pessoal for se interessando dentro de alguns assuntos aí. Andrei? Oi, ok. Oi, pode ir. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida em relação a isso. Eu particularmente, eu tenho algumas dúvidas, tá? Sim, vamos. Em Vamos que no relação bate-papo é a... sempre melhor. Isso, vamos lá. Então, em relação ao home office, por exemplo, né? Tá. Como é que funciona, assim, para eu estar cuidando de horário, né? Tem que cumprir tantas horas, não tem. Sim. O material que esse funcionário vai dispor, eu que tenho que fornecer sempre. Tem que pagar vale transporte, vale alimentação. Essas dúvidas são essas as dúvidas que eu tenho em relação a isso. Tá. Então vamos falar um pouquinho do teletrabalho. Eu digo teletrabalho porque é o termo jurídico, né? Mas já se popularizou como home office. O home office, então, como eu disse, essa intensificação do home office já vem desde 2017. Agora com a pandemia está se intensificando, o pessoal está começando a conhecer mais. Creio que vai começar a aplicar com muito mais intensidade dentro das suas empresas, né? Algumas atividades, talvez, algumas empresas descubram essa forma de trabalho, talvez, às vezes, como mais econômica ou como mais produtiva. A respeito de como que eu faço teletrabalho, essa medida provisória, ela autorizou que, a critério da empresa, eu possa determinar que determinado funcionário, a partir daquela data, ele vai realizar o teletrabalho. Essa é a diferença desse momento é que na lei normal, esse teletrabalho dependeria de um acordo específico, já na contratação, você vai trabalhar, você vai exercer sua atividade em casa. Agora, nesse momento, ele dá essa opção exclusivamente à empresa para se determinar que determinada atividade seja prestada na residência do colaborador. Quanto à questão dos equipamentos, a empresa, a medida provisória, ela fala o seguinte, que na hipótese do empregado não possuir esses equipamentos, a infraestrutura necessária deve ser oferecida pelo empregador. Mas ela dá essa opção de que o funcionário, dentro daquele espírito de colaboração pelo período que a gente passa, ele diga, não, eu tenho esse computador em casa, tenho internet, mas se ele alegar, se você disser para o seu funcionário, vai lá, trabalha na sua residência, e ele disser, eu não tenho o computador, no caso, para o trabalho específico, aí sim, nós recomendamos que você ceda o equipamento, claro que mediante um termo, um contratinho de comodato é interessante fazer, a gente até dispôs, depois eu posso fornecer para vocês um modelo de contrato que fala também desse empréstimo do equipamento para o empregado e a obrigação dele de conservar e devolver ao final desse período. Então, basicamente é isso, não sei mais específico. A questão do Vale Transporte. O Vale Transporte, não há obrigação de continuar fornecendo Vale Transporte se o empregado não utilizar se não utilizar do transporte para chegar até a empresa, né? Isso não é só no período da pandemia. No período normal, a legislação fala que esse Vale Transporte deve ser exclusivamente concedido para o transporte entre a residência e o empregado. Então, por exemplo, eu sei que muitas empresas até desconhecem,
Se você faltar, se o empregado faltar, você tem direito de, no final do mês, descontar esse vale transporte e conceder um valor um pouco inferior, uma quantidade de... A gente aqui em Lages utiliza muito o cartão da Transul, né? Então, a empresa pode, no final desse período, apenas completar o cartão do vale transporte para o período do mês subsequente. Andrei. Legal, cara. Alguém quer fazer uma pergunta relacionada a isso? Ou, enfim, as medidas provisórias ali? Eu tinha repassado para a Betana, não sei se vai ser na sequência, aquelas dúvidas que eu tinha. Deixa eu ficar. Não sei se é funcionário, nós temos mais alguns assuntos à frente aqui, que é o afastamento de funcionários do grupo de risco. Vini, eu anotei aqui, Vini, só que agora deixa eu achar, cara. Deixa, enquanto isso, deixa eu fazer uma explicação rápida aqui. Muita gente tem dúvida, hoje está se falando muito de convenção coletiva, acordo coletivo, acordo individual. Então eu vou fazer, assim, bem rapidamente, só um resuminho, porque isso é muito importante para entender o processo da negociação com o sindicato. A convenção coletiva é aquela famosa que é feita quase que anualmente aí pelo sindicato com o sindicato patronal, sindicato dos empregados com o sindicato patronal. Dentro dessa convenção, normalmente é estabelecido o valor de salário normativo, etc. O acordo coletivo é um acordo feito entre uma empresa específica e o sindicato. É muito normal, por exemplo, essas empresas como supermercados, como a Avan, que tem funcionamento diferenciado em domingos, então eles fazem um acordo coletivo da empresa, especificamente daquela empresa com o sindicato, para tratar de alguma nova regulamentação, válida somente para eles. O acordo individual é o que está muito fortalecido nesse momento, tá? Ele ganhou muita força na última reforma trabalhista, que é aquele que é... Alô? Estão me ouvindo? Oi, sim, pode. Deu uma picotada aqui. Ele é muito utilizado hoje, nesse momento, e a gente, inclusive, disponibilizou o acordo individual, como eu estava dizendo, a gente pode passar para vocês depois. O STF, agora, cerca de 1 hora atrás, ele derrubou a necessidade de comunicação dos acordos individuais ao sindicato, tá? Isso eu sei que é uma dúvida recorrente, que está todo mundo perguntando. Os acordos individuais, aquele que você faz com o seu funcionário, especificamente, dizendo que vai fazer um banco de horas, que vai antecipar o feriado, até hoje ele estava regido por uma liminar do ministro Lewandowski, que dizia que esse acordo tinha que ser informado ao sindicato. Ele caiu, tá? Faz 1 hora, mais ou menos, que terminou a sessão, ele foi derrotado por 7-3, então o acordo individual, ele está sendo muito utilizado e não há necessidade de informação ao sindicato. Mas eu quero fazer um porém, uma observação. Até estranhamente para mim, mas isso aconteceu, não só em Lages, mas aqui no estado de Santa Catarina, o Sindicato do Comércio dos Empregadores, ele fez um acordo agora às pressas nos últimos dias, e aqui em Lages especificamente, para o Sindicato do Comércio, há necessidade de informação do acordo individual para o Sindicato dos Empregados do Comércio, tá? Então, não sei se está bem claro isso. O STF derrubou, mas como o acordo individual se sobrepõe até à legislação, então as empresas do setor de comércio em Lages vão ter que obedecer essa normatização feita mediante o acordo coletivo assinado essa semana. Ok. Leandro, eu tenho aqui algumas questões ainda aqui, tá? Então, assim, em relação ali ao transporte público, tá? Certo. Não tá tendo transporte público. Certo. Como é que a gente pode proceder se daqui a pouco a gente busca um funcionário em casa? Como é que a gente consegue validar isso legalmente? Enfim. Certo. O que acontece, Andrei? Santa Catarina é um caso específico, né? Porque
está suspenso no estado inteiro o transporte coletivo, creio que vai retornar agora na semana que vem, mas a empresa, ela mantém a obrigação de conceder transporte ao funcionário, tá? Então, ou ela desloca esse funcionário para o trabalho home office, ou ela vai ter que fornecer esse transporte, seja por meio de uma carona, pequenas empresas têm feito muito isso, né? Tem um carro da empresa, vai buscar o funcionário em casa. Agora, não há necessidade de pagamento do Vale Transporte, porque daí seria pagamento em duplicidade, né? A empresa tem a obrigação de fornecer o Vale Transporte, mas você, na medida que você está indo buscar o funcionário em casa, ou mesmo se ele está se deslocando de alguma forma, pelos meios que ele encontrar, né, não há uma obrigação legal de você pagar o Vale Transporte especificamente, nesse período em que o transporte público estiver paralisado. Ok. O Marco Aurélio tem uma pergunta ali, né, Marco? Pode fazer ela, por favor? A minha pergunta é, quando a gente faz a redução da carga horária, nós vamos fazer de alguns funcionários 50%. Tá. Ele vai trabalhar, por exemplo, só de manhã, daí ele para na hora do almoço. Eu preciso pagar o vale alimentação mesmo assim? Sim, essas verbas indenizatórias, elas não sofrem redução, né? Porque o vale alimentação, ele não vai reduzir a alimentação na mesma proporção, né? Então, eu não recomendaria reduzir o vale alimentação no caso. O vale transporte, se ele não estiver utilizando, sim. Outra coisa importante, se ele ganha adicional de periculosidade, e é a mesma situação, ele vai continuar exposto a essa periculosidade, então a gente não recomenda que se reduza, porque não há uma normatização específica quanto a esses detalhes, entende? Isso vai ser feito muito mediante as jurisprudências, mediante os julgamentos que venham lá adiante nas futuras ações trabalhistas que vão ocorrer. Então, como não há uma especificação objetiva dentro da lei, a gente recomenda que não se reduza essa verba indenizatória no caso, né? Abonos, etc. Agora, vale transporte, sim, né? Seria o exemplo mais claro que não precisa ser pago. Ok. Vini Marim, tu tinha uma pergunta ali, né? Sim, não ficou muito claro a questão do comércio ali, porque eu não sei, farmácia é um pouco diferente. Sim. Essa foi validado também, doutor, para o comércio ou para a farmácia também ou não? Eu já vou te enviar aqui. Eu recebi uma. Só me dá um segundinho aqui, depois eu vou nomear. Eu vou verificar. Mas eu sempre. Deixa eu procurar, desculpa se você quiser. Não, pode ser depois. Eu tenho recebido das farmácias especificamente aqui, depois eu vou colocar à disposição de vocês. Perfeito. Mas eu vou repetir assim, a gente sempre tem que se atentar, se tiver alguma dúvida específica quanto ao seu ramo específico, liga para o sindicato e verifica qual é a última convenção que está em vigor. Agora, o aditamento que está sendo feito, eu tenho a impressão que incluiu farmácia sim, mas até o final da reunião eu posso te confirmar mais especificamente, tá? Perfeito, muito obrigado. Márcio, a tua pergunta, por favor. Boa noite, Leonardo. Boa noite. Leandro, a minha dúvida, na verdade, quando você mencionou a questão do acordo individual, qual que é a relação do sindicato nesse procedimento? Me disseram que ele, na verdade, vai ter um custo Sim. Eu queria saber se realmente isso procede, se eles vão ter alguma benefício, arrecadação, vai ter que pagar alguma coisa. Entendi. Realmente isso aí, na minha opinião, é um absurdo, mas foi estabelecido nesse aditivo que foi feito agora essa semana, foi incluído a necessidade de que o sindicato forneça uma certidão de regularidade da empresa perante o sindicato.
Isso aí foi aquele jeitinho brasileiro, né, que eles encontraram para poder cobrar uma taxa que ainda alguns sindicatos não estão utilizando. Por exemplo, o sindicato patronal, eu sei que eu utilizei essa semana, não está cobrando, mas o sindicato das empresas vai cobrar sim. E mesmo que seja um valor simbólico nesse primeiro momento, eu acho que é foi um péssimo exemplo do que se fazer nesse momento, né? Instituir uma taxa para o sindicato homologar um acordo coletivo, um acordo individual. Eu sei que os sindicatos estão cobrando, sim, principalmente o sindicato das empresas, aliás, o sindicato dos empregados. Tá, não, obrigado. Essa era a dúvida. Tá ok, obrigado. Vinícius Borges, tu quer algum esclarecimento ali? Sim, que para mim ali não ficou claro exatamente que você falou que houve um acordo entre o sindicato patronal e o sindicato comerciário dos empregados, é isso? Isso, especificamente aqui em Lages, tá? Especificamente aqui em Lages. Eles colocaram a obrigatoriedade de que se você efetuar a redução de jornada com a redução de salário, você vai ter que informar o sindicato e requerer aquela certidão que eu mencionei agora há pouco, a certidão de regularidade sindical. Então, essa não é uma normatização federal, havia essa discussão no STF, caiu hoje, mas em razão da nova norma da convenção coletiva se sobrepor à legislação, então as empresas do comércio de Lages vão ter que se submeter a essa informação ao sindicato, sim. Isso é recente, tá? Foi agora essa semana que foi assinado. Vinícius... Ficou mais claro em relação a isso. Então, na verdade, tem a legislação que, enfim, se eu quiser reduzir a jornada ou suspender um contrato de um funcionário meu, isso, um colaborador, eu teria que pegar essas certidões, é isso? Exatamente. Se a tua empresa for do setor do comércio, tá? E a minha então está em vigor, você tem que informar o sindicato. Eu peço até que você dê uma ligada para o sindicato patronal, que te representa nesse caso, né? Que ele também vai precisar fornecer essa certidão, mas eu sei que o sindicato patronal não está cobrando pela emissão da certidão, mas ele vai solicitar que você entre em contato com ele por e-mail e vai te responder por e-mail que você está ok com as obrigações sindicais. Isso sempre em razão de que, só para deixar claro, né? A lei diz que um acordo coletivo ou um acordo individual se sobrepõe a legislação. Então, nesse caso, a gente tem que sempre observar a convenção coletiva local. Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você se refere a um acordo individual e coletivo, o individual, ele é de colaborador para colaborador ou individual de empresa? Porque assim, se eu quiser fazer o acordo com alguns colaboradores só, de um setor, isso é permitido ou eu tenho que fazer com todos ao mesmo tempo? O acordo individual é justamente esse acordo entre a empresa e determinado empregado. Você pode fazer com um e não fazer com o outro. Tá? Perfeito. É bem simples nesse aspecto. Você pode entender que o funcionário, dando um exemplo, do setor de entregas da empresa, precise fazer um banco de horas especial, mas que o vendedor não precise. Então, é justamente aí que se adequa à necessidade da empresa. Perfeito. Obrigado. Nada. Vinícius Marim? Oi. Faz sua perguntinha ali, por favor. Pois é, a questão dos feriados, como é que ficou? Porque foi liberado, mas e o pagamento, como é que ficou? Porque a MP ficou bem vaga, né? Desculpa, aqui, deu um barulho aqui na rua agora, eu perdi o início da tua pergunta. A MP, que fala a respeito dos feriados, permitiu o comércio e tudo, porém não ficou claro, pelo menos na parte que eu li, sobre o pagamento, se vai ser, tem que pagar o valor correspondente ao feriado ou não, como é que vai funcionar essa regulamentação.
Eu vi que saiu alguma coisa saiu hoje, né? Mas até então não havia saído nada. O que saiu hoje, não sei se é isso que você refere, foi um decreto do município aqui, do prefeito, liberando o comércio no dia 21 de abril, tá? Isso, não sei se é isso que você está se referindo, mas também, né? O que se usa nesse momento é o seguinte, é banco de horas, tá? Então você vai poder, dentro daquele período que a maioria das empresas teve fechado ali, que a maioria das empresas passou pelo menos 10, 15 dias fechado, depois foi abrindo algumas atividades. Esse período fechado você pode utilizar como banco de horas. Então, digamos assim, que o funcionário ficou te devendo 5 dias, vamos dizer, 40 horas, tá? Então, no próximo feriado, você vai descontar. Dessas 40, você vai descontar 8 do banco de horas. Ele, em vez de ficar te devendo 40 horas, ele vai ficar te devendo 32 horas. É isso. Nós não fechamos. Oi? Como a gente é farmácia, nós não fechamos. Então, aí ficou minha dúvida. Isso, porque, assim, vai ser pago como feriado? Vai ser pago como dia normal? Como é que vai ser operado isso na Justiça Trabalhista? Aí entra a situação. Se fosse um banco de horas especificamente, vocês, no caso de vocês, não fechou nenhum dia, né? Então, esse fato, então vocês não vão aplicar a MP, vocês vão aplicar a lei da CLT, que fala trabalho em feriado, pagamento em dobro, né? Se fosse por meio de compensação de banco de horas, aí sim, você poderia fazer essa compensação. Tá, porque não tinha ficado claro isso na MP, não sei, decreto MP. Mas a gente interpreta assim, porque esse banco de horas, ele é aplicado como a medida provisória é específica para esse período, então ela vai se aplicar para aquelas empresas que tiveram realmente que fechar, tá? Então, no caso, farmácias realmente foi uma exceção, farmácias, supermercados não fecharam, então pode funcionar, claro, como vai funcionar, mas a remuneração vai ser normal, a menos que tenha banco de horas para se descontar por outras razões, né? Não especificamente pelo período da pandemia. Certo. Tá? Muito obrigado. Nada. Andrei? Opa. Ok. Oi. O Márcio está perguntando se as academias foram liberadas. Academia está sendo castigada aí, né? Não foi liberado. Não, nesse momento, eu sei que saiu um decreto do governador agora há pouco, que não deu tempo de ler, mas pela informação que eu tenho, não ia ser liberado para imediatamente, não. Consta ainda que fecha até dia 30 de abril, né? As academias. As academias estão numa situação realmente dramática. Mas daqui a pouquinho a gente pode entrar em contato aí e ver como é que está o decreto do governador, ver se mudou alguma coisa. Desculpa, na verdade, tinha caído elas não vão reabrir? Isso. Nesse momento, não. Pelo menos eu não tenho informação, tá? Só se saiu agora de uma hora para trás. Porque eu sei que hoje tem um decreto do governador que não me deu tempo ainda de olhar. Eu tinha, na verdade, a informação que eu obtive é que realmente elas começariam a abrir a partir de segunda. Pode ser. Então, eu não, como eu disse, se saiu agora, faz a questão de horas aí, não tive tempo de olhar esse decreto ainda. Tá bom, obrigado. Tá bom? Abraço. Márcio, a mesma informação que eu tive foi essa tua, de segunda-feira elas abririam, tá? Tem que confirmar, se saiu isso no decreto, tomara que sim, né? Uhum. Então, vamos lá. E tem a obrigatoriedade de afastar os funcionários que são do grupo de risco? Ah, tá. Então, assim, Andrei, o grupo de risco, não existe uma norma que fale sobre obrigatoriedade, tá? Ela fala em preferência de afastamento. Ou seja, o que tem que reger nesse momento é muito do bom senso e da cautela. O bom senso do empresário no sentido de que vai analisar, não, tal funcionário é realmente do grupo de risco, eu vou tirar dele, ele pode trabalhar em home office? Ok, pode. Então, ele tem preferência para essa situação. A questão eu sempre chamo a atenção pelo seguinte, se um dia houver uma ação trabalhista, vamos dizer que um determinado, deixa eu bater 3 vezes na madeira, que um funcionário venha a falecer em razão membro do grupo de risco,
e venha a falecer nesse período, e no futuro venha uma ação judicial da família contra a empresa. O que o juiz vai analisar? Ele vai analisar se a empresa teve a cautela necessária de afastar esse funcionário naquele momento, se havia necessidade de afastar, se a empresa tinha conhecimento de que ele tinha, por exemplo, problemas cardiológicos. A justiça vai analisar sempre o caso em específico. Por isso que eu digo assim, sempre haja com muita cautela, não há obrigatoriedade, mas agindo com bom senso, caso a caso, consulte um advogado, se for necessário, sobre aquele caso especificamente. Eu recomendo que sim, que se afaste. Agora, não existe nenhuma obrigatoriedade prevista em lei para afastamento de funcionário nenhum. Ok. Tá? Aquele funcionário com atestado e tal. Sim. Com atestado. Então, vamos dizer que o atestado, sim, você vai ter que aceitar esse atestado normal, como sempre foi. O que vai acontecer? Eu tenho um funcionário na minha empresa que vai chegar um determinado dia e vai dizer, olha, eu estou com uma suspeita lá em casa, minha esposa tá com suspeita e tal. O que diz o bom senso e a cautela nesse momento? Se afasta, vai lá no hospital de triagem que está aberto, né? E pede uma avaliação. Muito provavelmente, se ele chegar com esse argumento lá, alguém vai dar um atestado médico para ele, para se afastar, né? Então, encaminha para o hospital de triagem. Aqui nós temos uma estrutura que foi montada justamente para isso. Se houver, claro, um fundamento para uma desconfiança nesse sentido. Volto a falar, cautela e bom senso, né? Vamos, agindo dessa forma, a gente está se prevenindo de futuras ações judiciais e até mesmo da nossa própria saúde, né? Ninguém vai querer um funcionário contaminando você e sua estrutura empresarial, né? Ainda em relação a isso, eu tenho mais uma duvidazinha, que é a seguinte, tem uma empresa lá, tal, daqui a pouco um funcionário meu, ele é suspeito. Tá. Eu tenho que fechar a empresa, ela continua funcionando normalmente. Okay. Como é que funciona isso? Certo. Assim, você não tem que fechar a empresa. É claro que cabe ao poder público, ele tem esse poder, se ele entender que um determinado, vamos dizer que seja uma empresa grande aí, com 100 funcionários, e daqui a pouco tenha 10, 15, 20 suspeitos. O poder público, sim, a vigilância sanitária tem poder de chegar nessa empresa e fechar e determinar uma quarentena na empresa. Agora, tudo isso você tem que aguardar uma recomendação da autoridade sanitária, né? Você não é automática essa situação. Agora, falando assim de pequenas e médias empresas, você não vai fechar a empresa necessariamente, né? Isso vai do entendimento do proprietário, não existe uma norma que obrigue a fechar a empresa. Agora, dentro daquilo que eu venho falando da cautela, vai, de repente, consulta a vigilância sanitária do município, ver o que ela acha, né, daquele caso especificamente, né? Sempre se previna, porque tudo isso vai ser considerado numa futura ação judicial que a empresa pode sofrer, né? Se a empresa foi lá, procurou a vigilância sanitária, alertou as autoridades, tem um problema evidente na minha empresa, como é que eu vou fazer? É sempre recomendável que se haja dessa maneira para evitar uma responsabilização futura. Tá certo, obrigado. Alguém tem mais algum questionamento? A gente não falou ainda muito sobre o programa emergencial ali, né? Não sei se... Eu sei Isso. não sei se muita gente... Eu entendo assim, que esse programa emergencial ele vai ser muito mais utilizado pelas médias e grandes empresas, tá? Então, pelos clientes que eu vejo aqui, apenas algumas um pouco maiores estão cogitando. Mas só para fazer um resumo bem rápido, assim, se alguém tiver um problema especificamente, a gente pode entrar depois em algum detalhe maior. Então, a medida provisória 936, ela autoriza que você reduza a jornada do seu funcionário em três faixas diferentes. Você escolhe se você quer reduzir 25%, 50% e 70% ou 70%, por um período máximo de 90 dias.
Isso para funcionários que ganham menos de R$ 3.135, foi o que a lei estipulou, ou acima de 10 mil e alguma coisa. Ela deixou uma faixa intermediária ali que não seria aplicável, né? Essa redução, claro, proporcional, reduz 25% da jornada, vai reduzir 25% do salário, por esse período determinado, e o funcionário vai ter direito a receber mais uma parcela de seguro, mais uma complementação do seguro-desemprego, né? Então, só como exemplo, se ele ganha R$ 3.000 por mês, trabalha 44 horas por semana, corta 50%. A remuneração vai ser 1.500 por 22 horas de trabalho, e aí ele vai dar entrada na indenização, não é exatamente o seguro-desemprego, mas é um sistema parecido que foi instituído para ele ter uma certa complementação dessa renda. Resumidamente, seria isso. Não sei se mais especificamente alguém tem alguma dúvida, se alguém está pensando em a suspensão do contrato também, né? Algumas empresas sei que vão fazer, elas podem suspender o contrato por até 60 dias, né? E aí o empregado vai receber 100% do seguro-desemprego nesse período. Se alguém tem alguma dúvida, a gente pode se aprofundar um pouquinho mais nessa situação. Mas o acordo não precisa ser feito com todos, né? Pode ser casos pontuais. E isso, por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho pode ser caso pontual. Pode ser coletivo também, depende do procedimento da empresa. Mas pode ser sim, pode ser casos individualizados. Como eu falei, saiu hoje a medida que não precisa mais passar pelo sindicato esse procedimento. Até hoje, ao meio-dia, precisava. O julgamento hoje derrubou essa necessidade. Essa questão do ramo do comércio, exceto se houver convenção coletiva dizendo que precisa. Essa questão de contrato, como é que vai funcionar a questão legal dela? Você vai dar baixa na carteira, vai fazer todo o procedimento, depois recontratar, ou ele vai ficar de uma forma diferenciada, né, nesses 90 dias? Não, ele não vai ser dado baixa na carteira, o contrato vai ser apenas suspenso. E ele vai ter uma estabilidade no emprego pelo mesmo período que você suspendeu. Então, se você suspendeu 60 dias, você apenas vai fazer um procedimento lá com o seu contador, ele vai entrar num sistema de informação ali do Ministério da Economia, que é uma empregadora web, e vai comunicar que você suspendeu o contrato dele. Você vai, ao mesmo tempo, fazer um contrato individual com esse empregado, que é aquilo que a gente mencionou. Então, o contrato é individual, não precisa mexer na carteira dele. Você determina o início e o final da suspensão de contrato, comunica o governo e, automaticamente, no final, ele está reintegrado para a tua empresa. Isso no máximo com 90 dias. 90 dias no caso de redução de jornada. 60 dias no caso de suspensão do contrato. Tá. 60 dias suspensão e 90 redução. Isso, sempre assim. Você suspendeu 60 dias o contrato de alguém, ele vai ter mais 60 dias de estabilidade no emprego depois que retornar. Tá bom? Não. Perfeito, obrigado. Nada. Marco, Leandro, tu tinhas uma pergunta? Oi, desculpa, vai. Não, se tem uma, pode passar na frente que eu ia questionar outra coisa. Tá. É porque eu não sei também se é referente a esse tema, de qualquer maneira. O meu é um tema diferente também, não é exatamente isso. Se quiser fazer a pergunta primeiro. Não, pode falar, Marco. Eu já ia entrar na parte de contrato aqui. É outra coisa. O meu é sobre contratos também. Então vamos lá. Vamos lá. Assim, eu tenho os meus contratos com os meus pacientes e quando é cancelado tem uma multa rescisória de 10%, só não tem multa rescisória quando é algum problema de saúde que não pode fazer o procedimento. Tá. Se algum paciente quiser cancelar nesse momento por medo, né, alguma coisa... Deixa eu só me saber que tipo de contrato que é, de que tipo de serviço? Clínica odontológica. Ah, ok. Tá. Se ele quiser cancelar alguma coisa por medo, porque ele é grupo de risco, alguma coisa, eu posso cobrar essa multa ou não? O que acontece? Existe no Código Civil uma situação de força maior, tá? Então,
como não há uma legislação específica para esse período em relação a contratos de prestação de serviço, eu entendo que depois desse período vai surgir muito esse tipo de discussão de suspensão, rescisão de contratos, isso já a gente falando da área civil, né? Por força maior, pelo período de emergência. Então, assim, o que a gente recomenda nesse primeiro momento? Tenta uma conciliação de alguma maneira, uma redução da multa, se for o caso. Vamos manter mais um período, porque se o consumidor for na justiça e levantar força maior, muito provavelmente os juízes vão acatar isso para esse período, tá? Não vai ser uma justa, rescindido por justa causa. Vai ser, aliás, será rescindido o contrato por justa causa e não sem justa causa. Então, a possibilidade disso acontecer é bem grande. Então, eu recomendo para os meus clientes aqui, para qualquer tipo de contrato, a negociação nesse momento, tá? Contratos de locação, contratos de prestação de serviço de transporte. É muito importante você aproveitar esse momento que está havendo uma certa empatia entre as pessoas, todo mundo está sofrendo bastante, tá aquele período um pouco mais fácil de se negociar, contando com o bom senso e com a boa vontade das pessoas. Isso, infelizmente, eu acho que tem um prazo para acabar. Logo em seguida, vai ter muita discussão nesse sentido. Então, se você conseguir alguma negociação, manter de alguma maneira, ou rescindir com uma redução de multa, eu sempre recomendo dessa maneira, porque a probabilidade de ser considerado força maior vai ser bem grande. A minha pergunta era realmente relacionada a isso mesmo, a questão de aluguel e tudo mais, se teria, né, na cláusula do aluguel de contrato, se essa força maior teria alguma maneira de se beneficiar ou ajudar. Está acontecendo muita demanda nessa parte imobiliária também. O que tem aqui especificamente, eles tentaram uma legislação que não foi aprovada, mas que foi aprovado apenas foi que não vai ser feito ações de despejo antes do dia 15 de janeiro do ano que vem. Mas não foi estabelecido, e existia projeto de lei que falava em redução obrigatória de valores de aluguel, mas isso não foi aprovado e está acontecendo muita renegociação. Hoje, é o que eu recomendo fortemente mesmo, é a tentativa de negociação. Eu mesmo realizei no escritório algumas negociações aqui, a empresa ficou 15 dias parado, e conseguimos uma redução de aluguel de 15 dias no mês especificamente, porque o proprietário do imóvel, pensando num contrato de 5 anos, por exemplo, não vai deixar de dar um desconto de 15 dias num determinado mês por uma razão dessa, né? Então, eu acho que se evitar o judiciário nesse momento, vai conseguir ganhar dinheiro. Então, em relação a as locações, principalmente, isso foi uma dúvida que nós tivemos também. Sim. Vale o bom senso, né? E a negociação entre as partes. Isso a gente até teve também, acho que a Faline participou, é integrante do nosso núcleo também, participou de uma live aí com o pessoal do núcleo das imobiliárias, e eu sei que a recomendação que ela deu foi que é o que está se dizendo no Brasil inteiro. Negociação, conciliação, aproveita esse momento que a empatia, né? O pessoal está se colocando no lugar do outro aí, entendendo que todo mundo vai ter que pagar um pouco da conta, e tem se conseguido se solucionar isso sem ir para o judiciário. Negociação é sempre a primeira tentativa, isso a gente sempre recomenda, independente de qual seja o período, né? Ok, ótimo. Alguém tem mais um questionamento? Bom, eu tenho. Tá bom. Em relação aos impostos, principalmente os municipais e os estaduais, como é que ficou isso? O que teve de prorrogação, o que não teve? Em termos de municipais aqui, o ISS e tal, teve um decreto agora há poucos dias, adiando, eu creio, a data de vencimento por apenas 10 dias, né? Não foi nada significativo, e no estado de Santa Catarina também não teve nada muito significativo. Teve mais coisas no nível federal, tipo FGTS, foi a possibilidade de não se pagar esse mês e se parcelar em meses subsequentes.
tem uma legislação aí que está tramitando na Assembleia, mas não tem nada específico assim que seja considerável, e a não ser o adiamento por alguns dias da data de vencimento do IPTU, se não me engano, foi adiado aqui em Lages, mas foi aquela medida assim do tipo, para não dizer que eu não fiz nada, eu vou dar 10 dias de carência para pagar determinado imposto. Não sei se você quer entrar um pouquinho no FGTS, em alguma outra coisa, porque no nível federal houve alguma coisa maior que isso, né? Em relação aos federais, eles foram amplamente divulgados. Eu não sei se o pessoal tem dúvida em relação a esse. Eu tenho dúvida mesmo em relação aos municipais e estaduais, que eu fiquei meio... eu sei que ICMS, por exemplo, não houve prorrogação, houve uma tentativa ali, até a Assembleia Legislativa chegou a aprovar e o governador vetou. Obrigado, Leandro. Nada. Leandro, eu queria te perguntar uma coisa. Com relação a essas questões do FGTS e do DAS, que eles transferiram as datas, como é que vão ficar as negativas? Elas vão sair normalmente ou essas negativas vão ficar com restrição? Não, vão sair. Você não vai ser considerado inadimplente enquanto estiver cumprindo com aquelas... dentro daquilo que a medida provisória passou, né? Não vai ficar negativo, não. Mas agora, você tem que ficar bem atento com o seu contador ali, porque tem algumas informações que ele tem que prestar, né? Por exemplo, essa questão do fundo de garantia, ele tem que fazer um parcelamento, você vai acumular, a partir de setembro, você vai acumular além do FGTS do mês, vai pagar mais um percentual, né? Então, aí sim, se você atrasar naquele momento, aí você pode ser inscrito na dívida ativa e deixar de obter a certidão negativa. Perfeito. Não, beleza. Obrigado. Sempre lembrando, né? O contador tem que ser parceiro de novo nisso aí, né? Já necessariamente ele tem que ser em tempos normais. Essa questão dos impostos aí tem muita coisa nova que ele tem que estar ligado também. Então, vai conversando com eles, que é muito importante. Pessoal, mais alguém tem algum questionamento? Eu lembrei aqui, os questionamentos eram a respeito dos impostos estaduais, parcelamentos. Só que nem ICMS não foi prorrogado, né? Não tem. Será que teria como, não sei se o Nejuro, a CIL, quem debetando vai ajudar, mas a gente tentar fazer um movimento em prol disso? Já existe um movimento na FACISC, tá? Eles estão em contato com isso, tem até algumas ações judiciais que a FACISC está patrocinando, mas até o momento não tem nada objetivo. Mas eu sei que há essa discussão, sim, a nível estadual, tem até uma certa cobrança a respeito disso, né? Porque o governo do estado é o que mais tem, por suas obrigações com a saúde pública, e tem decretado uma série de impedimentos de funcionamento, mas até agora ele não contribuiu com nada, né? Então, essa cobrança está sendo feita, sim, pelas entidades, as entidades empresariais do Estado, mas até o presente momento, pode ser que venha alguma coisa, mas até o presente momento não temos notícia, não. Foi o primeiro a decretar o isolamento social e o último a fazer... É o chapéu dos outros, né? Complicados. No seu mesmo, nem salários, né? Poderiam pelo menos dar o exemplo lá, os deputados e tal. Mas não podemos contar com isso, não. Não, mas tranquilo, era isso que eu tinha de dúvida, que eu tinha pedido para a Betana no outro dia. Tá certo, abraço. Obrigado, abraço. Pessoal, estamos no horário aí. Mais alguma dúvida, Andrei? Gente, mais alguma coisa aí que a gente possa aproveitar aí o doutor Leandro? Não sei se vocês têm mais alguma coisa, porque a gente tem um acordo de pontualidade aí, né? Que 8 horas a gente encerra. Mas se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode fazer um acordo aqui de prolongar um pouquinho mais. Se o Leandro puder, óbvio. Não, eu posso, mas eu acho que, pelo que eu estou sentindo aí, já está... Mas a gente fica à disposição lá no Nejur, né? Se precisar alguma situação aí, pode procurar. Oi, pode?
assim, ó, as informações são interessantes, elas são bem importantes, mas elas geram mais, para quem não está tão acostumado, né, acaba gerando mais dúvida. As Sim, sim. informações são importantes porque geram, vai puxando outras coisas e Faz a coisas gente pensar, de né? cada negócio, né? É. Então ela é muito boa. Se deixassem, eu ia até, eu acho que até a meia-noite mesmo, tirando todas as dúvidas. Mas Mas pode ela, continuar mais um pouco, estamos à disposição aí. isso, pelo menos o fato de despertar, essas informações despertam outros pontos que muitas vezes a gente deixa passar em branco, né? É. Então, por exemplo, essa do comércio aí, para mim foi bem, foi uma surpresa, eu não sabia disso, então é algo que eu vou ter que ver bem certinho em relação a isso. É. Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer aí, foi muito bem explicado, muito bem informado para a gente aí, Leandro, e obrigado pela sua atenção aí. Eu te agradeço, mas assim, eu não sei se consegui cumprir o objetivo, estamos tentando fazer o melhor aqui, né? Mas o que eu posso dizer é que ocupem esse momento, assim, eu digo para os empresários, para os nossos clientes, ocupe esse momento, como você vinha falando, assim, para planejar, é momento de muita gestão na empresa, né? Porque o mundo não vai ser igual depois disso tudo em nenhum aspecto, eu creio. Eu acho que as relações de trabalho também vão mudar muito. Vai ter bons legados, embora o prejuízo e a crise econômica que a gente vai ter que enfrentar, vai ter alguns legados interessantes, né? Essa, por exemplo, do home office, muitas empresas estão gostando da ideia, então vão fazer disso uma forma de melhorar a produtividade. As novas relações de trabalho, por exemplo, trabalho intermitente, até a gente nem falou sobre isso, não é questão até de pandemia, é uma coisa que vem desde 2017, é um tipo novo de contrato de trabalho, né, que as empresas ainda utilizam muito pouco. É importante que as empresas se atualizem nisso, porque grandes empresas já estão utilizando. Trabalho intermitente, só para dar uma resumida, é aquele funcionário que você não precisa dele. Vamos dar um exemplo aqui, um jardineiro para cuidar da sua empresa. Você tem ele lá 1, 2, 3 vezes por mês e você pode registrar, sim, a carteira de trabalho dele, pagar apenas esses dias e ele vai ter o INSS, você vai ter uma segurança que não vai ser depois demandado com uma ação trabalhista querendo o vínculo de emprego dele. Muitas empresas estão desenvolvendo isso. Então eu digo, aproveite esses momentos assim, a gente está vivendo uma enxurrada de de discussões, uma enxurrada de lives e reuniões remotas que tem servido justamente para isso, para fazer a gente pensar, se reunir, né? E disso a gente vai tirar uma lição. Vamos sair, com certeza, se Deus quiser, vamos sair melhor do que entramos. Excelente, muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, pessoal, aí, pela disponibilidade. A gente tem um canal que eu acabei de mandar aqui no chat, que é o nosso site de Tire as Dúvidas aqui. O Leandro é um dos nossos mais de 20 profissionais que estão auxiliando a CIL num trabalho voluntário de consultoria e suporte. Então, se tiver alguma dúvida na área de direito, na hora de contabilidade, precisarem de um apoio de marketing e vendas, apoio de qualquer tipo, tem várias áreas lá que vocês podem acessar esse site e ver se vocês podem ajudar em alguma situação aí no negócio de vocês. Passo a palavra aí para o Andrei e desde já agradeço aí a presença de todos e a gente vai conversando entre nós e vai vendo as demandas que a gente tem aí de realmente trazer coisas que fazem sentido para vocês aí nesse momento e dizer que estamos juntos, né? Betânia, eu não sei se tem como disponibilizar um link para o pessoal aí. Tem. Tem? Então eu estou te mandando aqui um link, deixa eu só me dar um segundinho. A pessoa que eu não sei agora quem que me falou agora sobre que foi pego de surpresa com o acordo do Sindicato do Comércio. Quem é que falou? Foi o Vinícius. O Vinícius, Eu tenho esse link que eu mandei para a Betânia, que ela vai... Eu coloquei no blog do nosso escritório o texto desse acordo, tá? Então, eu vou mandar no WhatsApp da saúde, daí que a gente sai da live e perde, né? Eu vou colocar no WhatsApp. Pode pôr ali que tá o texto do acordo está ali à disposição.
Ok, Leandro, então, cara, nosso muito obrigado aqui em nome do Núcleo de Saúde. Ah, as dúvidas que nós tínhamos, que nós elencamos na reunião anterior ali, foram todas resolvidas mesmo, tá? Então, muito obrigado. No que precisar da gente, é só chamar, tá bom, cara? Eu que Obrigadão, agradeço, tá? tá? Foi uma honra falar para vocês aí, e o Núcleo de Empreendedores Jurídicos aí está à disposição de vocês. Um abraço. Obrigado, Valeu, um um abraço. abraço. Boa noite, pessoal. Até Pessoal, mais. boa Tchau, tchau. noite. Valeu, Boa pessoal. Bom final de noite, semana. obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, bom final de semana para vocês.